Boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui juntos nesse nosso exercício mútuo, né? Estamos aqui para uma mão lavar a outra. É muito interessante essa figura, porque para afiar uma faca a gente geralmente afia duas. Para lavar uma mão, geralmente a gente lava as duas. Deve ser bem difícil lavar uma mão sem lavar a outra. E é assim que Deus usa alguns de nós para ajudar outros. Por quê? Porque é no processo de ajuda que a gente se ajuda. É sobre isso que a gente veio conversar hoje. O que é ajuda? Estudar um pouco a ajuda, fazer algumas perguntas para a ajuda, para que a gente possa compreender um pouco mais, porque nós estamos cheios de mitos sobre a questão da ajuda, e esses mitos não colaboram conosco. No momento que a gente vai ajudar, a gente está cheio de preconceitos, cheio de ideias que distorcem a nossa solidariedade, o nosso procedimento. Então vamos começar perguntando, fazendo algumas perguntas sobre o que vem a ser ajuda. Primeiro, ajuda por quê? Por que será que a gente deve ajudar? Nós temos uma cultura religiosa. Nós todos, sem perceber, temos uma cultura religiosa. Mesmo aquele, se tiver alguém, por exemplo, eventualmente aqui que esteja vindo pela primeira vez a um templo religioso, a gente vai falar que não é pela primeira vez, porque é pela primeira vez nessa vida. A gente certamente já esteve em vários templos religiosos, e isso fez com que a gente tivesse uma cultura religiosa. E no cristianismo tem uma série de distorções, preceitos humanos do que é ser cristão. Parece que ser cristão é pagar o dízimo e louvar, quando o próprio Jesus falou que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do Pai. Entre dizer e fazer, Jesus falou que o muito mais importante é o fazer. Mesmo assim, por conveniência, alguns dizem isso, colocam obrigações humanas, porque Jesus nunca falou pagai o dízimo e entrarás no reino dos céus. As pessoas de um lado vendem facilidades porque tem quem compre facilidades. É muito mais fácil pagar o dízimo do que fazer a vontade de Deus, exercitar a vontade de Deus. E já que a gente precisa entender a vontade de Deus, foi perguntado para Jesus qual o maior mandamento. Para a gente responder para a gente mesmo por que ajudar, a gente precisa lembrar disso. Porque nós precisamos de um cristianismo essencial, e não esse cristianismo aparente que nos é vendido. Que se você batizar, crismar, tomar comunhão a vida toda, confessar, casar e tomar a extrema-unção, você vai estar de bem com Deus. Será que está? Mesmo dentro do Espiritismo, você vem aqui se ouvir bastante palestra. Pode fazer as contas, faz uma cadernetinha, quantas palestras eu ouço, quantos livros eu leio, quantos passes eu tomo, e isso, seus problemas se acabaram-se? Também não. Nós precisamos ir na essência do cristianismo, não nas conveniências. Nós precisamos ir no divino que está no cristianismo e não no humano. E qual é o divino? Qual é a essência do cristianismo? A gente precisa repetir sempre, essa vai cair na prova. Vamos lá? Qual é o maior mandamento? Pois é. A gente precisa lembrar do trecho inteiro porque ele é precioso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, com todo o teu sentimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda arremata assim: nisso estão toda a lei e os profetas.
em 2 orações apenas a Bíblia inteira. Olha que plano facilitado. Quem já leu a Bíblia aqui? Todinha. Jesus oferece esse plano facilitado. A Bíblia inteira em 2 frases só. Então a gente tem que decorar. E depois de decorar tem que estudar. E depois de estudar tem que entender. O que será isso? Mas, para poder dizer que é cristão, a gente não pode se iludir com os preceitos humanos e deve ir na essência do que Cristo mesmo falou. Então não aceite intermediários, vá direto ao dono, vá direto ao mestre. E ele diz isso. Por que ajudar? Porque o sentido da vida é amar. E a ajuda é uma expressão concreta desse amar. Mas o que é amar? O que é ajudar? A gente sabe o que é ajudar? Tem uma pessoa que escolhe você para ajudar. Ele vem e fala do teu problema. Você ouve 5 minutos. Daí você fala, comigo foi pior, e fala 25 na cabeça dele. Não é assim? Será que a gente sabe o que é ajudar? Eu tive um momento... Eu sou assistente social, né? Deveria saber o que é ajudar, mas estamos aqui estudando, não sei. Eu tive um momento luminoso na minha vida, que foi ser voluntário do CVV Samaritanos. E ali você é proibido de dar conselho. Imagina ajudar uma pessoa sem dar conselho. Vocês acham fácil? Abordagem não diretiva, baseado no tornar-se pessoa de Carl Rogers. A gente sabe ajudar sem dar conselho? Sem se meter, sem dar palpite, sem falar comigo foi pior? A gente sabe o que é ajudar? Eu acho que não. Eu cheguei a essa conclusão. Não era fácil. A gente fez treinamento, a gente tinha treinamento semanal, a gente tinha atividade e sempre precisava ficar se cobrando, porque a primeira tendência é se meter, é dar de dedo. A gente vira até médico, receita remédio para os outros, não é verdade? É uma beleza ajudar. Será que ajuda mesmo, essa ajuda nossa? Talvez a gente precise prestar mais atenção quando a gente precisa de ajuda, porque aí você vai perceber um pouco mais o que é. Drauzio Varela fala que todo médico deveria, pelo menos uma vez por ano, ser internado no hospital sem saberem que ele é médico, para poder perceber o outro lado do balcão. Eu acho que vários funcionários públicos também. Eu trabalho no fórum e acho que todo juiz, todo assistente social do fórum, todos os funcionários deveriam pelo menos uma vez estar do outro lado do balcão. É muito útil. Até porque uma das nossas perguntas fundamentais é como ajudar. E como ajudar começa pelo preceito de Jesus, colocar-se no lugar do outro. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Mas nós temos que voltar atrás, porque eu não acabei de falar sobre o que é essa ajuda então. Eu tenho uma amiga psicóloga que fala assim, agora já ficou em desuso isso, né? Mas ela falava assim, eu sinto que estou ajudando uma pessoa pelo efeito garrafinha. Naturalmente você tem que perguntar depois o que é o efeito garrafinha, porque ninguém entende isso. E ela comparava a pessoa a um computador. Quando você dá um comando para o computador e ele tinha uma ampulheta no início, agora tem outros símbolos, e ficava girando. E às vezes você fala uma coisa para uma pessoa e você percebe que está trabalhando na cabeça dela, que você conseguiu tirá-la do senso comum, conseguiu fazê-la refletir. E ela fala que quando consegue, numa sessão, fazer uma pessoa refletir, sair da sua zona de conforto, olhar sobre um outro ponto de vista, ela já ganhou o dia, já conseguiu o seu objetivo, porque a essência da ajuda é que a pessoa consiga olhar de uma maneira diferente. E essa é a grande ajuda que você pode ter do Espiritismo. As pessoas pensam, eu quero tomar passe. É bom,
Quero afastar, ou trabalhar, ou reeducar espíritos obsessores. Maravilha! Principalmente se você pensar em reeducar e não expulsar, que é a nossa cultura religiosa também. Mas tem alguma coisa para além disso. O Espiritismo não promete que vai mudar nada da tua vida, mas muda tudo. Se você pegar a essência, que é passar a olhar a vida sob o ponto de vista da eternidade. Porque sob o ponto de vista da eternidade tudo muda. Aquilo que do ponto de vista imediatista é teu inimigo, do ponto de vista da eternidade é uma oportunidade de reconciliação de dois espíritos que estão se prejudicando a várias vidas. E Deus está te dando, está te chamando, reconcilia-te já com o teu adversário, enquanto estás a caminho, como disse Jesus. Então, a grande mudança que você pode ter no Espiritismo não muda nada, e muda tudo. Não muda nenhum dos fatos que você enfrenta, porque esses fatos foram previstos e são consequência das suas decisões, e é o que você mais precisa para se transformar. Por que vai mudar? Não tem por que mudar. Tem que mudar é a tua maneira de viver esses fatos. Isso é que tem que mudar. Tem uma frase muito bonita que fala que a dor é inevitável, porque é consequência dos teus equívocos, mas o sofrimento é opcional. Sofrer com as dores é uma decisão infeliz que a gente toma perante a vida. Então, ajudar é tirar da zona de conforto, é trazer um ângulo novo, trazer uma possibilidade diferente, enxergar a vida com outros olhos. E isso é a grande ajuda que você pode ter do Espiritismo. Por isso, parece que o passe é a tua maior ajuda, quando a maior ajuda que essa casa oferece para você são os cursos. Faça o curso Aprendiz do Evangelho, faça o curso sobre o livro dos médiuns, livro dos espíritos. Faça cursos para entender a filosofia que está por trás disso. Está por trás tanto do Espiritismo, como principalmente a filosofia que está por trás do cristianismo, que é um pouco o que a gente faz aqui. Além disso, a casa também oferece oportunidades de ajudar. Ajudar aqui, que a casa praticamente é tocada por uma multidão de voluntários. O único profissional que tem aqui é o executivo de limpeza, que em alguns períodos mais apertados, trabalho que é feito não exatamente pelo profissional remunerado, mas então nós temos essa oportunidade que a casa nos oferece de ajuda real, porque essa é a ajuda real, é a transformação, é a colocação sua num outro ponto de vista. O seu parente desagradável, o seu conflito, a sua doença adquire outros olhos. E quando a gente está revoltado com os problemas, a gente briga com a vida. Vocês brigam com a vida? Vocês criticam muito as outras pessoas? Vocês brigam com a Operação Lava Jato na frente da televisão? Como é que é? Vocês brigam com a vida? Então o que a gente mais precisa é olhar a vida, a mesma vida de sempre, só que com o olhar de nunca. Olhar de novo, olhar a vida novamente. Aliás, a gente precisa disso no casamento, a gente precisa disso no trabalho, a gente precisa disso em outro lugar, começar de novo. Porque, como disse Jesus, quem não nascer de novo não vai para o reino dos céus. Nós precisamos de a novidade nas nossas vidas, como eu falei, é o olhar da gente, um olhar de eternidade. Muito bem, e como é que se ajuda? Essa é uma questão difícil. Se esse tema foi escolhido hoje, é porque provavelmente uma boa parte das pessoas aqui está com um dilema na sua vida. Tem alguém que gostaria de ajudar e você não sabe como. Muitas vezes, quase sempre, esse alguém está no espelho. Como é que eu me ajudo? Eu quero me ajudar e não sei como. Mas às vezes você precisa ajudar alguém.
uma mãe, um filho, um irmão, um sobrinho, e não sabe como. E como a gente já deu a primeira dica, a chave para você ajudar uma pessoa é colocar-se no lugar dela. Se você estivesse na Cracolândia, já vou pegar pesado já. Se você estivesse na Cracolândia, o que você gostaria que lhe dissessem? Como você gostaria de ser abordado? Se você tem um sobrinho, um filho lá, você vai ter que fazer esse exercício, senão não adianta. Eu vou trabalhar com pobre, eu vou dar cesta básica. Mas é isso que ele precisa? Às vezes sim, às vezes não. Então colocar-se no lugar do outro é absolutamente fundamental para a gente ajudar. Refletir junto com ele, para tentar fazer a pergunta fundamental para todo aquele que sofre, é o ato da ajuda que eu considero o mais importante. Qual é essa pergunta fundamental? Todo aquele que sofre precisa se fazer uma pergunta: o que a vida, o que Deus está querendo me dizer com essa dificuldade? Aí você para de brigar com a vida e torna a vida a teu favor. Você muda o ponto de vista. A vida não é uma guerra da qual eu tenho que me defender. Porque quando a gente acha que a vida é guerra, eu preciso atacar e me defender. Enquanto você ficar atacando e se defendendo, achando que a vida é uma guerra, a vida vai ser uma guerra. E você entrincheirado. Que nem um acumulador de lixo. Você nunca se perguntou por que uma pessoa acumula tanto lixo? Ali entrincheirada atrás de tanto lixo na sua própria casa, juntando rato, barata. Nós também fazemos a mesma coisa, juntando mágoas, culpas e preconceitos para ter o quê? Munição de atacar e de se defender, porque é bom, é gostoso a gente achar que a gente é coitadinho. Eu sou coitadinho. Só que isso é um atoleiro da alma, não faz a gente melhorar nada. O coitadismo, o vitimismo não faz você melhorar nada. E não existe na terra nenhuma vítima. É compatível a ideia de que existe um Deus bom, justo e todo-poderoso com a ideia de que tem uma única vítima na terra? Não tem nenhuma vítima na terra. Mas uma mulher foi abusada sexualmente, uma criança foi abusada. Isso não revolta vocês? Que sentimento você tem pela criança? Compaixão, pena, solidariedade. Que sentimento você tem pelo agressor? Impublicável? Esse mesmo. Pois eu digo a você que na superfície a gente acha que é assim: um bandido e um mocinho. E na profundidade pode não ser. Pode ser que a vítima seja um abusador. Como assim? Criança de 3, 4 anos pode ser um abusador? Claro. Então o abusador foi um pedófilo numa vida anterior, que pegou dezenas de crianças, que teve várias oportunidades de se transformar e não se arrependeu. Isso é possível de acontecer, que um pedófilo não se arrependa até o final da vida? E que nunca seja pego? É possível? É possível. A vida dá chances do pedófilo, e como para todos nós, dele se transformar, dele acordar, dele aprender. Se ele não aproveita várias chances de se colocar no lugar do outro, de se reconciliar enquanto está a caminho, sabe o que a vida pode fazer? Já no início da outra vida, ele ser colocado no lugar do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se o caminho do amor é se colocar no lugar do outro e a gente não faz de boa vontade, às vezes a vida leva você ao lugar do outro. No caso do pedófilo, o que é o lugar do outro? É viver o outro lado, é entender o que está na posição do outro. E ele às vezes fica na posição da criança abusada. Não é vingança, não é punição de Deus. É para ver se a mente abre, se o coração se expande, se ele para de pensar que quem é esperto tem que dominar.
Só vale o ponto de vista do esperto, do forte. Os fracos têm que sofrer na mão dos fortes. Tem gente que pensa assim. E essa pessoa precisa ampliar a vida dele, ampliar o coração, ampliar o pensamento. Vocês entendem? E a gente achando que é um contra o outro, que a criança é vítima e que o abusador tem que ser punido, tem que ser... Tanto é que todos nós sabemos o que acontece numa cadeia, um abusador, e nunca ninguém denuncia isso, nunca ninguém se indigna. Vocês sabem, né? Pois é. O que além de tudo mostra a ignorância do povo. Porque o carcereiro pega o abusador sexual, abre a cela, joga lá dentro e fala assim: é um Jack para vocês. A ignorância é tão grande que Jack é um personagem da Inglaterra que era um serial killer que estripava as pessoas. Estripar é abrir o bucho. Certo? Você pega uma faca, abre o bucho e arranca as tripas para fora e mata a pessoa. Jack, o estripador, era isso. Só que o cara burro acha que é Jack o estuprador, que é outra coisa. Além de tudo, ainda tem uma burrice implícita no negócio. Ignorância histórica. Mas a quem? Onde a gente deve ajudar? São as nossas duas últimas perguntas. Onde, todo mundo sabe, a gente deve ajudar na casa espírita, deve ajudar no centro religioso, porque tem lugares para a gente ajudar, lugares para a gente ser bonzinho e lugares para a gente ser normal. Não é assim? É assim que é, mas não deveria ser. Todo mundo faz cara de bonzinho na casa de oração, né? Meu irmão, minha irmã, se duvidar dá até lugar para sentar. A gente é bonzinho. Mas e quando sai na rua? Os mais velhos aqui talvez lembrem de um filme do Pateta. Referências bibliográficas importantes. O filme do Pateta era um filme onde ele era super cortês na calçada, e a senhora, meu senhor, dava vez, andava com uma florzinha, oferecia flores para pessoas, um doce de pessoa. Quando ele sentava no carro, o rosto dele congestionava, ele ficava vermelho, saía chifrinho na testa. Chifrinho na testa, porque muita gente é assim. Enquanto está andando na calçada é um, quando senta num carro vira o demônio, vira o cão chupando manga. Eu sou do judiciário e sei que muitas pessoas boazinhas, quando se separam, e vão disputar a guarda do filho, às vezes orientada por maus advogados, começa a fazer perguntas. Ele bebia no final de semana? Tomava uma cervejinha. Ele punha os filhos no colo? Ele punha os filhos no colo. O que adianta você ganhar a guarda do teu filho se tiver que inventar uma mentira? Onde o próprio pai dele seja inventada uma situação. O que adianta? Que vitória é essa? Você ganhou a guarda e destruiu o filho? É isso? Então, a pergunta de onde ajudar, ela é fundamental para todos nós. Aqui é uma academia de ginástica. Eu sei que na academia de ginástica também tem essa distorção. A pessoa passa 1 hora exercitando, depois vai no shopping e pega a esteira rolante. Mora no 2º andar e tem que pegar o elevador. E faz de tudo para não andar 100 metros. É isso? É isso que a gente faz? Na religião não podia ser assim. A gente vem aqui, treina, para ter olhos de ver, para ter abertura de coração para lá na rua encontrar maneiras de ajudar. Então, onde a gente deve ajudar? Onde vocês acham? Jesus revolucionou as almas da gente ao falar 2 palavras: Pai Nosso.
Quando ele falou Pai Nosso, ele mudou toda a relação da gente com Deus, que até ali Javé era o Deus dos exércitos, que punia, que queimava as cidades, queimava Sodoma, queimava Gomorra, destroçava os pecadores. Quando ele chama de Pai, ele inaugura um outro Deus. Que Deus é esse? Se não é um Deus baseado no temor, como era Javé, é um Deus baseado no amor, que é a relação de pai e filho. Então quando ele falou Pai, já é uma revolução. Mas ele falou Pai Nosso. Nosso de quem? Dos espíritas, é claro, né? Dos santistas, porque do corintiano não pode ser. Dos negros ou dos brancos? Dos nordestinos também? De quem? De quem que Deus é Pai? De todos. Então qual é o lugar para a gente fazer o bem? A todo lugar a gente é chamado. E fazer o bem para quem? Pois é a última pergunta. Fazer bem para quem? Aí eu vou usar para vocês, passar para vocês, porque no Espiritismo não tem palavra final, a gente só está aqui para fazer o papel de animador. Para mim o símbolo da ajuda é São Francisco de Assis. E ele era meio maluco, meio Pinel. Se você encontrasse uma pessoa desejando bem para a cadeira, como? Para o microfone, para a jarra d'água, e chamasse a jarra d'água de irmã, a irmã jarra d'água. O que você acha de uma pessoa falando que a jarra d'água é uma irmã? Irmã cesto de lixo? Irmão cesto de lixo? Será que tem isso? Pois os espíritos revelaram que a nossa trajetória existencial não vai do macaco ao homem, como pensa Charles Darwin, e alguns religiosos até agora brigam muito com isso. A gente não só vem dos animais como um todo, porque a gente quando pensa em animal já pensa no cachorrinho e no gato, né? Ninguém pensa que veio da barata, do rato, lacraia. Bom, para não ficar deprimido, então a gente não veio só dos animais, mas veio também dos vegetais, mas veio também dos minerais e das coisas, porque a nossa trajetória é do átomo ao arcanjo, dizem os espíritos. Isso quer dizer que o pilar da casa, que o aparelho, que a lâmpada são nossos irmãos. Que você usa bem uma roupa até o fim, evitando que mais matéria-prima seja tirada da natureza, é um exercício de amor. Ah, mas você não está usando a roupa da moda. Eles falam que é bonito, que é feio, e a gente tem que obedecer, tem que comprar. Será que é humano? Será que é bom a gente ser tão pesado assim para a Terra? A WWF faz um estudo das sociedades e fala quantas terras seriam necessárias se todo mundo consumisse como tal. No caso do Brasil, só 2 terras seriam necessárias, da última vez que eu vi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se todo mundo consumisse como brasileiro, precisaria de 2 terras para dar matéria-prima para o nosso padrão de consumo. Nos Estados Unidos dá mais de 10. Na Europa, mas quantas terras nós temos mesmo? Quantas? Acho que temos meia, porque o que nós já fizemos com a terra já sobrou metade só. Então, nós sair na praia e catar lixo é uma loucura, né? Você não quer que alguém faça isso. Sair na praia e catar lixo, catar cocô de cachorro, que até um tempo atrás seria loucura e hoje já é normal. A primeira vez que eu vi uma pessoa chupar bala e colocar papel no bolso, eu falei porco. O porco era eu que não fazia isso. Os costumes estão mudando e a gente pode fazer de tudo, deve fazer de tudo um exercício de amor, porque cada vez que você olhar para a vida e ver nas mínimas coisas exercício de amor, você vai discernir o que é ajudar. Ajudar. Nós precisamos muito ajudar. E ajudar a quem?
Quando você acha que está ajudando o outro, mas Jesus trouxe para a gente essa revelação fundamental. Quando você ajuda o outro, você está ajudando a você mesmo. E isso é muito concreto, não é frase feita de Facebook. Cada um de nós é um universo. Cada um de nós é um universo rico, desafiador, bonito. Cada vez que você se coloca no lugar do outro e ajuda o outro, você está abrindo um outro universo para você. Você está entendendo um outro gênero humano. Cada um de nós aqui veio com um conjunto de lições e de provas programadas no seu planejamento reencarnatório. Cada vez que você se aproxima realmente de uma pessoa, você se coloca no lugar dela, você cola um pouco as lições dela. Você está entendendo? Ctrl C, Ctrl V. É a cola na escola de Deus. Você tem a oportunidade de aprender muito a cada vez que você empatiza com alguém. E você se fortalece como quem toma uma vacina. Cada vez que você ajuda uma pessoa colocando-se de verdade no lugar dela, você está tomando uma vacina. O que faz a vacina? Coloca a doença no teu corpo. Vocês sabiam disso, né? Não é para parar de tomar. Tem gente que fala que sim, eu falo que não. Não é para parar de tomar vacina, mas quando você vai no posto de saúde e toma uma vacina, você está tomando quase sempre doença. Porque tem tipos de vacina, mas boa parte delas você está tomando doença. Ué, que vantagem a gente tem? Quando a gente pega um pouquinho de doença através da vacina, o nosso corpo cria anticorpos para aquela doença, cria um exército de defesa. Quando vem a doença de verdade, o teu corpo está preparado para aquela doença. E é assim que funciona a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Você ajuda a outra pessoa e ganha anticorpos, aprende o que é viver com aquele problema, cresce, expande em termos de consciência, em termos de sentimento. E é assim que a solidariedade te enriquece, te empodera, te torna um ser humano melhor, mais inteligente, mais expansivo, mais solidário. Não é uma bondade de um santo que vai tirar alguém das regiões más e que eu vou elevar e vou me transformar num santo. Se só santo puder ajudar, isso serve de consolo. Meu irmão mesmo sempre fala assim: eu não vou ser santo. E aí usa isso para não se desafiar, para não crescer. Você vai ouvir isso, Cláudio, mas tanto faz. Eu já tenho jeito. Cláudio, meu irmão. Nós podemos aceitar os convites da vida. Nós devemos aceitar os convites da vida, de ajudar verdadeiramente as pessoas, tirando da zona de conforto, estimulando a pensar diferente, acreditando que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, aqui e lá fora, na rua, no trabalho, ajudando os nossos inimigos, inclusive porque esses são os que mais nos prendem ao passado de erros, de equívocos. E com a certeza que cada vez que você conseguir realmente ajudar uma outra pessoa, você vai estar se libertando de um ciclo de vinganças mútuas. Você vai estar se libertando de um padrão do egoísmo, que segundo os Espíritos é a matriz de todos os nossos males. Tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente sofre, tem como fonte única o orgulho e o egoísmo. E você saindo de você, com essa expansão de coração e de mente, é que a gente vai se libertar, é que a gente vai verdadeiramente crescer. Mesmo que você se declare de qualquer religião, mesmo que você se declare de religião nenhuma, mesmo que você fale que Deus não existe, se você ajudar, se você for solidário, o que interessa são os teus atos e não o rótulo que você se dê. Muito obrigado, boa noite a todos. Já que o papo foi ajuda, esse livro, Os Filhos Pródigos, é um livro que veio através da gente e que a gente está vendendo a R$20 e revertendo para a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu queria que vocês guardassem esse nome e
Quem achar que vai esquecer, depois na saída eu escrevo um papelzinho. Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que faz alguns trabalhos maravilhosos de ajuda. Eles estão em Angola, em Moçambique, e fazem um trabalho com 30 centros de acolhimento. Na última vez que eu vi era 30, já deve estar mais. As crianças órfãs da AIDS fazem um trabalho de acolhimento, 2 centros de acolhimento aos venezuelanos do norte do Brasil e 1 centro de estimulação às crianças microcéfalas em Campina Grande. Está saindo muita reportagem na televisão, vocês talvez já tenham visto isso. As primeiras crianças estão entrando na educação infantil, 2 anos e meio. E elas estão entrando praticamente com os mesmos indicadores, os mesmos padrões de resposta das crianças normais. Porque foram estimulados não uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, como as crianças são. Elas são estimuladas 5 vezes por semana. Uma metodologia científica fantástica. E esse trabalho se deve àquela médica brasileira que fez aquele artigo ligando os Zika vírus à microcefalia. Conheçam. Vale a pena a gente conhecer isso. Se você acha que o Brasil tem miserável, quando você vê esses vídeos, você vai entender o que é miséria na África. Então, a gente já esgotou o livro Grãos de Mostarda, o amarelinho, foram 1000 exemplares a R$20, já foram feitas 2 doações para eles, para a Fraternidade Sem Fronteiras, no valor de R$10.000 cada um. A gente já vai fazer outras doações, porque os primeiros livros financiaram o terceiro, por isso que pôde sair de graça, né? E agora a gente vai estar lançando um outro livro também. Se estiver interessado, vai ser um prazer receber. Muito obrigado. Isso foi tudo